físicos e traumas emocionais. Sabe o que isso significa? Significa que ocorre um mau gerenciamento de uma casa. E eu vou mostrar para você como que eu fiz, a orientação que eu dei para meus pacientes, para os meus familiares, de como fazer uma boa orientação e gerenciamento de uma casa. Certamente a nossa casa tem alguns obstáculos e muitas vezes nós acabamos nos adaptando à casa e que na verdade nós temos que fazer com que a casa seja adaptada a nós. E eu vou dar algumas dicas nesse conteúdo, nesse vídeo para vocês, enfatizando detalhes simples que a gente não percebe, que a gente não dá muita atenção. E umas dicas para você entender por que você deve entender esse gerenciamento da casa é necessariamente por causa de 3 fatores. Se você tem desequilíbrio, se você tem dificuldade de fazer tarefas que antes eram fáceis e agora você está sentindo dificuldade ou quedas frequentes, fica ligado, você precisa prestar muita atenção no gerenciamento da sua casa. Para quem não me conhece, me chamo Adriana Souza, sou enfermeira especializada em geriatria e gerontologia e eu venho aqui trazer conteúdos para você nesse vídeo para que você possa entender sobre processos de envelhecimento, seja ele biológico, seja ele cronológico, fazer você entender a sistematização de cuidados em saúde para você ter uma liberdade do que é ter saúde e viver bem. Sempre lembrando que tudo que eu disser para você não vai substituir um profissional que está diretamente falando com você, que está diretamente cuidando da sua saúde, seja ele um médico, um terapeuta, um psicólogo, um fisioterapeuta, enfim, não vai substituir, tá bom? E todo o conteúdo que eu trago aqui para nós tem os artigos científicos que eu deixo sempre na descrição para você acompanhar o meu estudo, para você estar em andamento e ter crescimento no seu conhecimento, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu venho trazer para você o primeiro passo sobre gerenciamento para evitar traumas físicos dentro da sua casa. Primeiramente, eu preciso dar um belo exemplo da minha própria vida, né? Sempre trabalho com pacientes que têm variáveis idades, né? Principalmente as pessoas que têm mais de 60 anos. E sempre quando faço uma consulta, eu pergunto sobre detalhes da sua casa, como por exemplo, dentro da sua casa, o que essa pessoa ela tem de obstáculo e que dificulta a locomoção dessa pessoa. E sempre as pessoas me trazem a mesma referência, as mesmas falas, que seriam os tapetes, seriam mesas ou cadeiras que tem um pé que é um pouco mais saliente e acaba tropeçando. Então eu sempre oriento a essas pessoas a tirar esses tapetes que escorregam, colocar o antiderrapante ou simplesmente não deixar tapetes, colocar esses móveis que talvez possam traumatizar algum membro do corpo, desde o pé até a cintura, a canela, e peço para essas pessoas deixar um pouco de canto esse mobiliário. Sempre oriento, é uma coisa que eu vou sempre pedir para você também, fazer essa visão de dentro da sua casa, que seria simplesmente você estar deixando o piso da sua casa sempre limpo, seco, né? Sem deixar escorregadio, observar se não tem pisos soltos, se não tem tacos soltos, porque hoje em dia também existe casas que ainda tem tacos, tem utilização de tacos. Então essas casas têm bastante dessas solturas e elas soltam um pouco de terra e ali acaba ocorrendo deslizamentos e possíveis quedas. Então faça essa observação criteriosa, tira esses obstáculos, retire da sua frente, do seu trajeto de dentro da casa para você ter uma locomoção muito fácil, principalmente você que tem algum problema de função motora, tem uma limitação. Preste muita atenção e tome muito cuidado. Lembrando que a
casa tem que se adaptar a você e não você se adaptar à sua casa, tá? Na área externa é a mesma coisa. Se você tem uma escadaria muito longa, com os degraus mais curtos, coloque barras de ferro. De repente você coloca também um portão, dependendo de qual é a limitação dessa pessoa que está vivendo com você, do seu familiar, de um amigo, ou você que cuida, você que é um cuidador profissional e cuida de um paciente também, preste muita atenção. Animais, geralmente, eles costumam derrubar, né? Derrubar as pessoas, né? Querem brincar, são fofinhos e tudo mais, e acaba derrubando, né? Pode acontecer, toma cuidado com isso também. Muito importante, na área externa também, tirar obstáculos, pedaços de madeira, coisas que não são úteis no dia a dia, então deixar sempre de canto. Calçadas, a calçada, pelo menos a calçada da sua casa, ela tem que estar bem organizada, sem limitações de locomoção, sempre observar, deixa uma iluminação muito boa, muito adequada para que as pessoas possam enxergar. Tá? Voltando para a área interna da casa, eu sempre também gosto de pontuar o banheiro. Por quê? Porque no banheiro existem muitas pessoas que acabam caindo ou sentem algum tipo de tonturas. Então eu sempre oriento a colocar barras de ferro no box, a colocar barra de ferro próximo ao vaso sanitário. Então por que eu peço para sempre colocar ao lado dentro do box? Porque tem pessoas que eu atendo, que várias pessoas já me disseram que quando vão tomar banho, vão lavar os seus cabelos, acabam, né, tendo que fechar os olhos, obviamente, para poder enxaguar o cabelo, tudo, e sente um pouco de tontura. E isso é muito, muito grave, porque às vezes pode acontecer da pessoa, numa dessa tontura, acabar caindo, batendo a cabeça, fazendo um TCE grave. Então é muito importante salientar, mostrar essa barra de ferro para que a pessoa se segure na hora do banho. Na hora também de usar o vaso sanitário, é ideal que o vaso sanitário, além da barra de ferro, ela precisa ser um pouco mais elevado. Porque as pessoas que têm dificuldade de locomoção, ela não vai ter facilidade no momento de se sentar no vaso sanitário. Então, se você tem uma altura elevada com a barra de ferro, facilita tanto ao sentar-se quanto ao levantar-se. Então, pensa neste investimento, né? Para você que tem algum tipo de problema de locomoção, ou você que é um familiar, você tem um familiar, ou você é um cuidador profissional e você já viu essa limitação dentro dessa unidade onde você está trabalhando, ou essa casa que seja. E já existem até vendas desses objetos que ajudam e auxiliam nessa parte dessas pessoas que têm esse algum tipo de problema locomotor, né? Outra dica que eu trago para você também, que eu também sempre falo para as pessoas que se consultam comigo, é deixar uma cama, sempre uma cama mais baixa, uma cama que seja na altura do joelho, pelo menos. Porque a pessoa, quando ela tem um problema de locomoção, ela consegue ter o apoio e sentar-se, ela tem firmeza, ela consegue se sentir segura, tanto porque na hora que a pessoa está dormindo, ela vai ter aquele receio de eu vou virar e vou cair da cama. Uma cama mais baixa traz essa segurança que se a pessoa cair, não vai se machucar de forma tão drástica. Então pensa nessa possibilidade de deixar uma cama um pouco mais baixa para poder auxiliar nessa parte também. E outro fator para evitar a queda de manhã, gente, tem um dado que nos traz que 75% das pessoas, principalmente pessoas que têm mais de 60 anos, elas caem no período da manhã. Por quê, gente? Olha, quando a pessoa levanta de manhã, geralmente ela quer já dar aquele pulo da cama para realizar suas atividades e tudo mais.
Só que tem muitas pessoas que acabam tomando medicamentos, né? Aquelas polifarmácias. E tem algumas polifarmácias que elas dão um pouquinho mais de sensação de tontura, um pouco mais de desidratação. Então, quando você for levantar da cama, por favor, fica um pouco mais tempo sentado, uns 5 minutos, 10 minutos, fica sentado na cama, não levanta correndo de uma vez, porque você pode cair e sofrer uma queda. Isso não é legal também. Eu quero que você saiba que simplesmente a pessoa que tem mais de 60 anos é a pessoa que ela vai sempre correr risco de quedas, só com o idoso, a pessoa idosa que vai ter comorbidades. E não, eu trouxe, deixei na descrição também dados científicos que trazem a realidade de pessoas que têm menos de 60 anos e que também sofrem acidentes domésticos ou que sejam externos também. E todos estão acessíveis a sofrer esse tipo de situação. Então, se previna, coloca o objetivo na sua vida de vida que você tem saúde, você tem que viver bem, você tem que estar bem e você precisa ter uma vida com qualidade. Então, nunca esquecendo, como sempre trago, eu também deixei aqui para nós entendermos, pessoas a partir de 30 anos começam a perder massa magra entre 1 e 2% ao ano. Quando a pessoa chega nos 80, ela já tem 50% dessa perda de massa magra. Isso porque a pessoa não teve atividade física, não se alimentou bem, enfim, aquele todo conjunto de fatores e que obviamente nós deixamos de seguir por N motivos, né? Cada um na sua individualidade. E eu trouxe para nós também um estudo de um design de interiores muito interessante e que ele ensina as adequações que tecnicamente seriam essenciais, que seriam aquelas mais criteriosas para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. E ele mesmo traz essa fala que nós que estamos nos adaptando às casas, né? E não as casas estão adaptadas a nós, que é muito errôneo. E nesse artigo ele traz metragem, ele coloca tamanhos de porta, coloca tamanhos de escada, ele dá dicas de como deixar o seu banheiro mais seguro. E esse estudo é muito legal e ele faz esse levantamento de pessoas jovens que estão se acidentando. Outro dado que também é muito falado, que hoje é considerado um problema de saúde pública, é a osteomielite, né? A osteomielite é quando tem uma bactéria ali que acaba acometendo somente o osso da pessoa ou todo o sistema da pessoa, e essa osteomielite ela pode vir devido a uma fratura, que essa fratura pode ser acontecido dentro de casa, fora de casa, independente de como aconteceu essa fratura, essa pessoa acabou desenvolvendo esse problema essa osteomielite, que teve outros agravos. Então, precisamos, né, realmente evitar que isso aconteça comigo, com você. Preste muita atenção. Se você está tendo, vou falar de novo, se você está tendo desequilíbrio, está tendo quedas frequentes ou dificuldade de exercer algumas tarefas que antes eram fáceis, toma cuidado, preste muita atenção e tente fazer essa organização mais holística da sua casa, da sua vida. Vamos lá para o segundo passo. Aliás, gente, vou falar para vocês que existem vários passos para você gerenciar bem a sua vida, né? Mas, resumidamente, desses 2 tópicos que eu acho que são importantes. E esse gerenciamento que eu vou falar agora sobre gerenciamento emocional engloba vários fatores que eu fiz resumidamente querendo passar para você entender com mais clareza e de forma mais reduzida. Fazer um mesclado de ideias e que fiquem bem claros para você conduzir bem melhor
a sua vida. Então vamos lá. Gerenciamento de apoio emocional, gerenciamento família e comunidade, gerenciamento saúde e prevenção e gerenciamento de acessibilidade. Fala, meu Deus, mas o que é isso que você está falando? Resumidamente, gente, você precisa ter uma boa prática de atividade física, alimentação saudável, socialização, tanto com amigos, pessoas de fora do trabalho, quanto da família. E você precisa ter acesso à saúde. Como? Você precisa pensar a partir de como que você está vivendo a sua vida hoje. Eu estou praticando atividade física, eu estou fazendo uma corrida, eu estou fazendo uma academia. Isso é o início de uma forma que você vai começar a ter mais entusiasmo, parar de procrastinar, ter menos vontade de fazer as coisas. E fazendo atividade física é o primeiro passo. Segundo passo, alimentação saudável. Você precisa ter alimentação saudável, que claramente um nutricionista, um profissional nutricionista que vai te direcionar dessa forma muito melhor do que eu. E você precisa fazer um balanceamento dessa alimentação que você está fazendo. A mais falada hoje é a do Mediterrâneo, né? As pessoas estão falando muito da dieta do Mediterrâneo. Não sou vários profissionais, nutricionistas, enfim, pessoas que são da área, né? Eles até nos ensinam a descascar mais e desembalar menos, né? Essa frase ficou na minha cabeça e eu sigo para minha vida. E é uma coisa que você também para pensar como é que está sendo a sua alimentação, como é que está sendo a sua atividade física, você está animado, não está animado para ir trabalhar, para ir curtir com os amigos, como é que está sendo a sua vida no modo geral, nesse sentido. Quando você fala de gerenciamento familiar e de apoio social, é exatamente isso, é você se socializar, você criterizar fatores, coisas da sua vida que vai ajudar outras pessoas da sua família, dos seus amigos, ou vice-versa, uma troca de energias. E um fato importante é você, se você tem uma dificuldade, tem um problema, é você ter uma pessoa que te dê um apoio emocional. Sempre pense em ter uma pessoa que é uma pessoa que te traga a perspectiva de vida, a pessoa que te impulsiona, a pessoa que quando vê que você fez algo errado é aquela pessoa que dá aquele apertãozinho e fala, você está fazendo de maneira errada. E você sempre precisa ter essa pessoa, sendo ele familiar, sendo ele um amigo. Você precisa de ter uma pessoa dessa na sua vida. E também você pode estar na sua solitude, não na solidão. Solidão e solitude são coisas diferentes. Na solitude você está no seu íntimo, fazendo o que você gosta, uma meditação, lendo um livro, estudando, enfim, fazendo algo que te dê prazer, que você goste. É isso que você deve fazer. Parar e ter um tempo só para você, não somente para as pessoas que estão ao seu redor, porque a gente às vezes se doa demais e esquece de nós mesmos. E isso você não pode deixar de fazer, não pode deixar de ser somente o familiar o mais experiente, o mais forte, o mais trabalhador, né? Você precisa ter dentro de você a sua particularidade, que é você mesmo. Gerenciamento de saúde e prevenção é o que eu venho trazer aqui, né? Você poder estar indo às consultas médicas regularmente, você tendo acesso à saúde, você aceitando o tratamento, independente de comorbidade ou não, você deve sempre estar fazendo um preventivo, né? Não esperar uma doença impregnar na sua vida para você começar a procurar um médico. Enfim, muitas vezes não vai ter muito jeito, o médico vai te dar um pouco mais de qualidade de vida, vai trazer para você maneiras e métodos para você passar por essa doença, que seja aguda ou crônica, mas de maneira mais leve, né? Por exemplo, com uma pressão arterial, né? A pressão arterial é acometida demais a muitas pessoas, né? A diabetes também.
Inclusive a diabetes em pessoas que eu já atendi, me disseram que bateram o dedo na quina de sofá, de mesa, de cadeira e não perceberam e acabou abrindo uma lesão, machucando ali aquele local e a pessoa demorou para perceber que estava machucada. E acabou virando uma ferida, essa ferida cronificou, enfim, acabou sendo uma história bem longa, mas trouxe limite de locomoção. É um dos exemplos muito claro que eu acho que se você não aconteceu com você já viu uma pessoa da sua casa, da sua família, um amigo, um vizinho, alguém você já viu que aconteceu uma situação dessas muitas vezes chatas, né? E essa pessoa acaba sofrendo as consequências, né? Mas então não espere chegar nesse momento de estando doente, tendo que tomar medicações, enfim. E se você já toma medicação, não tem problema nenhum também, tá tudo bem. Importante é você estar sempre controlando a doença, né, o problema, porque tem vários artigos que falam que uma pessoa com 2, 3 ou várias comorbidades controladas, ela tem qualidade de vida tanto quanto uma pessoa que não tem nenhuma. Então, não deixe de fazer o tratamento corretamente, independente de qual for o seu problema de saúde, tá bom? Não esqueça de sempre estar indo regularmente ao médico, fazendo o preventivo, tendo acesso à saúde, porque você merece e você pode melhorar cada vez mais a sua vida. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Você viu que eu fiz um conteúdo bem enxugado, bem sucinto, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Porque não é a minha ideia também. Eu vou te pedir encarecidamente para você me ajudar, para você clicar no botão de joinha, para você compartilhar, para você comentar. Quando você faz isso, você me ajuda a levar esse conhecimento para outras pessoas, que o meu objetivo é ensinar a você a ter qualidade de vida, a entender o processo de envelhecimento na sua vida, trazer conteúdos que te enriqueçam. E tem muito conteúdo, muita coisa que eu quero trazer para você. Então me siga no meu Instagram, vou deixar tudo na descrição certinho para você. E não esqueçam, sempre pensem em qualidade de vida.